Boa noite, graça e paz. Hoje eu vou falar aqui sobre o capítulo 2 de Daniel, o sonho de Nabucodonosor. Então, como é um capítulo bastante longo, nós vamos aqui extrair algumas 49 versículos, né? Então, Daniel é um livro profético, como tantos outros. Cada capítulo de Daniel tem uma visão, um fato importante registrado. E no conjunto do livro todo é que dá para entender mais coisas, né? Mas vamos ver se nós conseguimos extrair alguma lição desse capítulo 2. Em primeiro lugar, o Nabucodonosor era o rei da Babilônia e ele teve um sonho. Assim como o faraó também teve 2 sonhos, e José, que estava no Egito naquela ocasião, interpretou os sonhos do faraó. Neste caso aqui, Nabucodonosor, que era o rei, fôssemos a linguagem comum, diríamos imperador, né? Porque a Babilônia, ou a Caldeia, os caldeus, era uma nação hegemônica, superpotência da época. Então Nabucodonosor teve um sonho, só que ele, quando ele acordou, o seu espírito estava perturbado, mas ele não lembrava o sonho. E aí ele convocou os seus astrólogos, os magos, os caldeus, né? E exigiu que ele lhe desse a interpretação do sonho. Não só a interpretação, mas ele dissesse o sonho e a interpretação. No caso de José, o faraó disse o sonho, a interpretação foi José que deu. Nesse caso aqui, o rei não lembrava que sonho era, só estava com seu espírito perturbado. E como nenhum deles soube realmente dizer o sonho e a sua interpretação, o rei fez um decreto para que fossem mortos todos os sábios de Babilônia. Dentre esses sábios estavam os 4 jovens hebreus, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E acredito que esse fato é importante porque eu creio que o Nabucodonosor é um tipo do anticristo. Ele é, dentre tantos, um dos tipos do anticristo. E muitas coisas que aconteceram no reino da Babilônia, e principalmente na vida de Nabucodonosor, eu creio que aponta para os últimos dias, né? E as coisas que aconteceram lá podem acontecer nos nossos dias. Então, ele fez um decreto de morte, para que fossem mortos todos os sábios de Babilônia. Nos faz lembrar o decreto que também está registrado no livro de Esther, onde também havia um decreto para que fossem mortos todos os judeus. Eu fico imaginando que o anticristo poderá fazer um decreto para matar todos os cristãos. Assim como provavelmente o Hitler tinha um decreto para matar todos os judeus. Nós vamos nos focar aqui nesse caso aqui da Babilônia. Então, o caso que eu quero contextualizar em primeiro lugar é esse, que esses 4 jovens hebreus que estavam ali na corte de Nabucodonosor, rei da Babilônia, eles representavam a igreja da época. Então, como esse decreto, veja que o decreto, naturalmente Satanás está por trás dessas tramas, o decreto não foi especificamente para matar os 4 jovens, mas o decreto foi para que fossem mortos todos os sábios da Babilônia, porque Satanás sabia que dentre esses sábios estavam esses 4 jovens hebreus, ou seja, a igreja da época. Então eu imagino que o anticristo, que deve estar para se manifestar, ele poderá fazer um decreto para matar todos os cristãos, mas para disfarçar e não ficar assim tão declarado, né, especificado, ele poderá, esse decreto dele poderá mandar matar alguma categoria de pessoas nos quais os cristãos estarão
inseridos. Vamos imaginar assim, todas as religiões, né? Embora o Satanás vise o evangelho, o cristianismo, mas ele pode disfarçar e fazer um decreto para... Aliás, a informação é nesse sentido aí, que o anticristo, ele irá se opor a todas as religiões, né? Lembra daquele ditado? A religião é o ópio do povo? Então aconteceu aqui na Babilônia. Então qual foram as providências? Porque acredito que Deus deixou alguns princípios lá para que nós também possamos usá-los, né? Daniel, vou ler aqui o versículo 16, né? Diz assim: e Daniel entrou e pediu ao rei que ele desse tempo para que lhe pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi ao rei. Primeiro ele falou com Arioque, que era um oficial, né, que autorizava o acesso ao rei. E Daniel, então, ele usou a sua influência política, naturalmente, e teve acesso ao rei e pediu que o rei lhe desse um tempo para que ele pudesse dar a interpretação. Podemos, então, aqui ver um princípio que, de repente, Deus pode estar nos ensinando, né? Quando alguma coisa vier da parte do governo, é lícito que haja... vamos dizer assim, uma mediação, no sentido de que se dê uma chance para que esse decreto de morte ele não venha a ser executado, realizado imediatamente, né? Aí uma moção junto aos políticos, junto ao governo, no caso aqui junto ao rei, para que houvesse tempo. Daniel, ele não ficou parado, esperando passivamente que a coisa acontecesse, por exemplo, só orando, mas ele foi lá e fez essa moção junto ao governante, e seria o caso de hoje também fazermos nesse sentido, né? Sem quebrar princípios, mas apenas pedindo para que ele adiasse um pouco até que ele desse a interpretação, contasse o rei o sonho, o segredo e a interpretação. Depois disso, diz aí o verso 17. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios da Babilônia, de Babilônia. Então fez uma reunião de oração, né? Eles, naturalmente, os 4 jovens. Sabemos que havia outros hebreus, né, na Babilônia, mas esses 4 jovens aqui se destacam pela sua piedade, pela sua fidelidade. Então fizeram uma reunião de oração. Acredito que eles fizeram uma reunião de oração, mas podem ter orado individualmente também nas suas casas. E eu creio que é um outro princípio que nós podemos hoje usar, né? Nem tudo que está no Antigo Testamento se aplica no Novo, mas alguns princípios podem ser aplicados. No caso aqui, a reunião de oração desses 4 jovens que representa a igreja da época, fizeram uma reunião de oração para que Deus intervisse a fim de que não fosse realizado aquele propósito, que naturalmente creio Satanás estava por trás, manipulando o rei Nabucodonosor para matar os 4 sábios, os 4 jovens hebreus ali, que representavam então as leis de Deus, a cultura do reino de Deus, né, os valores do reino de Deus. Então eles oraram. Aproveito a oportunidade para dizer que eu citei aqui o caso Ananias, Misael e Azarias. Eu percebo que ao longo da minha vida, os nomes que são usados normalmente é Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu entendo hoje que devemos evitar usar esses nomes, Sadraque, Mesaque e Abednego, porque o nome desses jovens, os nomes hebreus, era Ananias, Misael e Azarias. Os nomes têm a ver com o Deus que eles adoravam, né? Cada um desses nomes tem um sentido, inclusive Daniel, Deus é seu juiz, né? E cada um dos nomes. Mas quando chegaram na Babilônia, naturalmente Satanás, no reino de Satanás, ele deu outros nomes que tinham a ver com as divindades locais, as divindades tutelares da Babilônia. Então, Ananias, Misael e Azarias são os nomes que devemos usar. E evitar ao máximo de usar Sadraque, Mesaque e Abednego, que são nomes pagãos e têm implicações espirituais, né, junto à divindade que eles adoravam.
Mas eles fizeram a reunião de oração, né? O que nós devemos também fazer hoje, a primeira coisa é fazer oração, né? Mesmo que não dê para fazer a reunião, mas que se faça orações individuais, né? Na noite, ou de madrugada, ou na disponibilidade, né? Sabemos que Daniel era um homem de oração, porque no capítulo 6 vai dizer que ele orava 3 vezes por dia, mesmo sendo um alto oficial da Babilônia. No caso lá já era um outro rei, nos Medos e Persas, né? Na verdade, ele estava lá, o rei Dario, mas ele era um homem de oração. Então, esse é um ponto que nós podemos usar, nós devemos usar, não só para o Novo Testamento confirma, né? As orações para que Deus resolva os problemas. No caso do Brasil, está aí os problemas do Brasil, muitos problemas, não só no Brasil, mas no mundo, mas especificamente o Brasil, que é a nossa nação, devemos orar para que Deus intervenha, porque Satanás está por trás de todas essas coisas aí que estão acontecendo, né? Inclusive do engano e da mentira. E aí, diz aí que Deus respondeu, né? Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Deus revelou, né? Impressionante isso aqui, porque Deus revelou a Daniel, eu creio que foi um sonho, porque a palavra visão na Bíblia tanto pode significar uma visão aberta, como pode ser um sonho. O sonho é uma visão quando estamos dormindo. Nós temos uma visão da cabeça, da nossa cabeça, é o sonho. E a visão, normalmente chamada, quando nós estamos acordados, nós temos uma visão, uma revelação. Então, mas sonhos e visões, às vezes, são sinônimos. Acredito eu aqui que Deus revelou a Daniel num sonho à noite, porque disse que foi à noite, né? Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E Deus revelou a Daniel o sonho do Nabucodonosor. E aí diz aí que, e aqui diz, ele, apesar que eram os 4 jovens que estavam orando, acredito que cada um estava orando na sua casa, ou talvez orassem juntos, mas o segredo foi revelado a Daniel, foi revelado a um deles só, né? Foi revelado a Daniel. Que Daniel é profeta, né? Jesus chama Daniel de profeta, e ele é profeta. Os outros, apesar de serem fiéis, talvez não sejam profetas. E aí Daniel louvou o Deus do céu, né? E aí Daniel faz aqui, aí diz que Daniel louvou o Deus do céu. Pode ter sido uma oração assim de ação de graça, de agradecimento, de gratidão, agradecendo a Deus por ele ter intervido, né, nessa situação de vida e morte que ameaçava ali aqueles 4 jovens, a igreja da época. Então, o mesmo Deus que respondeu a oração de Daniel e dos seus companheiros, pode responder as nossas orações também, nos revelando alguma coisa que necessitamos saber para nos livrar, né, das artimanhas que Satanás pode estar aí aprontando, né, até mesmo por meio do governo, principalmente, né. Então Daniel louvou, e Daniel então foi dar ao rei a interpretação. Esse sonho que o Nabucodonosor teve, ele teve uma visão de uma grande estátua, né? Ele viu uma grande estátua, e a estátua era assim, tinha a cabeça de ouro, o tórax e os braços de prata, tinha as coxas e o ventre de bronze, né? E tinha as pernas de ferro. E os pés eram assim, os pés e os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Então essa era a estátua aí. E aí Daniel foi dar a interpretação para o rei. E aí ele deu a seguinte interpretação, né? Interpretação. Ele contou o sonho, né? Primeiro ele contou o sonho. O rei, o sonho que você teve foi esse. Você viu uma estátua assim, assim, assim e tal, né? Mas aí ele disse uma coisa também, né? Enquanto ele estava vendo essa estátua, Daniel disse para ele o seguinte: estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, algumas traduções têm o cobre, aqui está o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pregana nas eiras do estio. O vento os levou e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua
se tornou um grande monte que encheu toda a terra. Ou seja, essa visão aí já dessa pedra que feriu essa estátua, que diz aqui que é a estátua, essa pedra foi cortada sem auxílio de mãos, ou de mãos humanas, né? Sem ter um concurso de mãos humanas, de ação humana. Então sabemos que essa pedra aqui é o reino de Deus, o evangelho de Jesus Cristo. Jesus, Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, Paulo diz assim, a pedra era Cristo. Num outro contexto, a pedra que seguia o povo no deserto era Cristo, né? E também em Mateus 16, ele diz assim, também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Então, essa pedra que feriu essa estátua, e a esmiuçou, né? E o vento levou a poeira desses reinos todos aí, é o reino de Deus na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Fala muitas vezes isso aqui, e está aqui registrado nessa visão que o Nabucodonosor teve. Ele só não sabia a interpretação, Daniel está dando a interpretação. Aí Daniel diz assim, tu és a cabeça de ouro. Nabucodonosor, rei da Babilônia, né, o Império Caldeu, diz, tu és a cabeça de ouro. Aí diz aí, verso 39, depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. Ele só diz isso aqui sucintamente, do segundo reino, por outros, até no mesmo no livro de Daniel, mais na frente, mas eu não quero chegar lá, eu vou me ater aqui ao capítulo 2, mas sabemos que o segundo reino inferior ao teu, né, depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. Foi o Império Medo-Persa, e naturalmente nós vemos que esses reinos que sucederam, a gente sabe mais coisas sobre ele, mais do que está aqui em Daniel 2, né? Mas a gente percebe que os reinos eles vão se desvalorizando, né? Primeiro o ouro, depois a prata, depois o cobre, depois o ferro, depois o barro. Ou seja, à medida que os reinos vão se sucedendo no tempo, na história, os reinos vão perdendo o valor, né? Vão se desvalorizando. Por isso que Daniel diz, tu és a cabeça de ouro. Então ele só diz assim, depois de ti se levantar o reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. Sabemos que esse terceiro reino de bronze é o Império Grego, ou o Império Greco-Macedônico, né? E depois ele vai entrar no capítulo 8, que eu não vou lá para o capítulo 8 hoje, de repente outro dia eu vou, mas o Império Greco-Macedônico, cujo rei mais famoso foi Alexandre o Grande. E aí ele diz aí, e dominará toda a terra, né? A informação que ele dá aqui, Daniel está interpretando, dá a informação que esse reino de Alexandre, o Alexandre Grande, embora o nome de Alexandre não vá constar na Bíblia, mas sabemos que é ele por causa das outras informações, capítulo 7, Daniel capítulo 8, e eu quero hoje ficar somente no capítulo 2, eu creio que no outro dia eu vou comentar, né, no capítulo 7, capítulo 8, para a gente saber mais detalhes. E aí, ele diz, haver um quarto reino, né? Verso 40. E o quarto reino será forte como ferro. Quarto reino, nós sabemos que é o Império Romano, e ele será forte como ferro. Ele dá muitas informações sobre esse quarto reino. Então ele diz aí, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e quebrará em pedaços. E quanto ao que é visto dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, porquanto viste o ferro misturado com o barro de lodo, Império Romano. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Então aí esse quarto reino, o Império Romano, por uma parte ele será forte, por outra será fraco, né? Porque é representado aqui tanto pelo ferro como pelo barro. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se apegarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Então a grande questão é o Império Romano, né? Porque o Império Romano, o quarto reino aqui da parte da estátua, tem esse mistério de que em parte o reino será forte, em parte será fraco.
será fraco, porque o ferro e o barro não se misturam, embora estejam juntos, né? Os pés e os dedos da estátua em parte de ferro e parte de barro. Mas sabemos que o barro e o ferro não se misturam. Então, por isso que o reino será, em parte, será forte e em parte será frágil. E temos, naturalmente, muitas informações sobre o Império Romano, porque é um império que até hoje é a Europa, né? Tem muitas coisas sobre o Império Romano ao longo da história. Eu me lembro aqui, por exemplo, que no ano 800 da era cristã, houve o coroamento de Carlos Magno pelo Papa como Sacro Imperador Romano. Aí, se a gente for pensar bem nisso, como assim o Carlos Magno, né, um rei, um imperador europeu, foi coroado como Sacro Imperador Romano? Então, para isso, ele fala aqui de casamento. Às vezes, quando eu leio esse texto aqui, me vem à mente esse fato histórico, né? E de lá para cá, esse casamento, né, entre o profano e o sagrado. É muito difícil a gente não concluir que a Igreja de Roma, ela está sendo contemplada aí, né? Porque eu acredito que houve uma simbiose. A Igreja de Roma, sabemos que a Igreja de Roma era uma igreja do Novo Testamento, uma igreja que Paulo escreveu uma carta, mas os fatos históricos aí ajudam, né? Quando do Concílio de Nicéia, 325, Constantino Magno, houve o Concílio de Nicéia. Constantino, que era o imperador, ele foi que convocou o concílio, e ali, a partir daquele concílio, o imperador romano, Constantino, ele fez um decreto para que o cristianismo fosse religião lícita, né? Alguns dizem assim, o cristianismo se tornou religião oficial no Concílio de Nicéia. Não, no Concílio de Nicéia não. No Concílio de Nicéia, o cristianismo se tornou religião lícita, porque até então era ilícita. Então, ele colocou o cristianismo dentro da legalidade, né? O cristianismo só se tornou religião oficial num outro concílio, não estou lembrado agora, mas foi muito depois, né? Então, tudo isso é essa questão do casamento que ele fala aqui, né? Por isso que ele diz assim, em parte de ferro, em parte de barro, mas com o barro não se mistura com o ferro. Por uma parte o reino será frágil, por outra será forte. Então, essa simbiose é que a igreja cristã, né, no 325, eu só guardo essa data do Concílio de Nicéia, mas foi em torno disso. Eu acho que foi bem antes que Constantino se tornou imperador. E então ele facilitou as coisas para a igreja, né? Supostamente ele teve uma visão quando ele foi para a guerra e viu um símbolo do cristianismo. As duas letras gregas que formam o nome de Cristo, as duas primeiras letras, né, formou aí um simbolismo. E tinha uma mensagem assim: com este símbolo vencerás. Ele colocou a cruz, né, nos escudos dos seus soldados e venceram a guerra. Supostamente o Constantino se converteu ao cristianismo. E ele tornou o cristianismo religião lícita, facilitou as coisas para o cristianismo. Dizem alguns historiadores que ele deu o palácio de Latrão para o bispo da igreja de Roma. Até então, o bispo da igreja de Roma era apenas um pastor da igreja de Roma. Mas de tanto o Estado romano, é o quarto reino aqui, né? Ele ter dado tanta facilidade, tanta, vamos dizer assim, riqueza material para a igreja e para o bispo de Roma, o bispo de Roma acabou se tornando papa e superior a todo o restante da cristandade. E isso aí pode ter sido esse casamento, né? Que essa simbiose que eu digo é que o profano e o sagrado, de tanto conviver, acabaram se tornando um só, né? Esse casamento aqui. Aí não dá para separar os imperadores romanos, né, do imperador. Afinal, os imperadores romanos também eram o sumo sacerdote do paganismo, né, mesmo da antiguidade. Então o diabo é muito astuto, ele pode enganar a igreja. E nenhum ser humano é páreo para Satanás, a não ser que se apegue muito com a Bíblia e o Espírito Santo, né? Então, eu acredito que essa primeira visão que houve ali no livro de Daniel, esse casamento desse quarto reino, que é o que nos interessa, e de lá para cá vem acontecendo, né, a corrupção da igreja. E de tal maneira que ela está incluída aqui nos pés dessa estátua.
né? E aí, quando essa pedra se levantou, foi cortado senso de mãos, que a pedra, no caso, é o Evangelho, o reino de Deus. Jesus, ela destrói a estátua. Ela destrói, inclusive, os pés de ferro, misturado com barro, ela destrói tudo. Então, nós temos que ter cuidado para que a gente não esteja na igreja que apostatou, né? Apocalipse 17, ele menciona aquela mulher montada na besta. Aquela besta é o anticristo. O anticristo tanto será uma pessoa como um sistema político, e a mulher representa o sistema religioso que estará. Aí pode ser que a mulher, o sistema religioso casado com o sistema político, seja essa mistura de ferro com barro. E ali, apesar de que a cidade que é identificada ali em Apocalipse 17 é Roma, eu acredito que é muito difícil fugir dessa conclusão que aquela cidade é Roma, ou a cidade das 7 colinas, sobre as quais a mulher está assentada, né? É Roma. E tudo isso aponta na direção do catolicismo romano. Só que as igrejas evangélicas, ou as igrejas protestantes, muitas delas apostataram também. E naturalmente estão inseridas dessa apostasia dos últimos dias, que é uma apostasia bem antiga. Como eu acredito que na Igreja Católica tem muita gente piedosa e verdadeiros cristãos, né? Porém, a apostasia está por todo lugar, inclusive na Igreja Evangélica, na Igreja Protestante. E quem pertence ao reino de Deus mesmo é a questão individual, só Deus sabe, né? Então, eu acredito que essa visão de Daniel, a visão, na verdade, o sonho de Nabucodonosor, que foi um sonho assim, eu percebo que informação muito limitada, mas quando chega no capítulo 7 de Daniel, ele vai ampliar as informações, né? Eu não vou falar hoje sobre isso, mas ele vai ampliar, e no capítulo 8 ele... no capítulo 7 ele vai falar que aqui são 4 partes da estátua. Parece que é 5 porque aqui tem o ouro, a prata, o cobre, o ferro e ainda tem o barro. Mas na verdade seriam 4 partes, porque esse negócio do barro misturado com o ferro é como se fosse um só. E no capítulo 7 de Daniel fala de 4 animais. São as mesmas partes da estátua aqui. A figura que ele usa lá é outra, né? E no capítulo 8 de Daniel fala de um carneiro e de um bode. E lá ele diz claramente que o carneiro são os reis da Média e da Pérsia, enquanto que o bode é o rei da Grécia, né? E o grande chifre que o bode tinha na testa era o primeiro rei, no caso Alexandre. Então eu acredito, ele repetidamente diz lá que ele fala dos últimos dias, será para os últimos dias, né? Quando eu acho interessante que quando o faraó teve o sonho, Daniel foi chamado e deu a interpretação. Nesse caso aqui, Nabucodonosor, ele teve esse sonho. Daniel, que é um profeta, foi chamado e deu a interpretação. Mas em Daniel 7 e 8, nas 2 visões que ele tem lá, quem teve o sonho ou a visão foi o profeta, né? Nesses casos que eu estou citando, foi o governante secular, no caso o faraó, e aqui o Nabucodonosor, que era o rei. Mas no caso de Daniel 7, é Daniel que tem a visão, no caso o profeta tem a visão. E quem dá a interpretação da visão é o anjo. Que é o anjo Gabriel que está lá. E no capítulo 8 também. Quem tem a visão é o profeta, né? Tem a visão do carneiro e do bode, mas quem dá a interpretação é um anjo. Sempre Deus fornecendo informação. Eu acho que isso aqui forma um padrão, né? Hoje, por exemplo, hoje a igreja está na terra. E os governantes estão aí. Eu fico me perguntando se algum governante, seria até bom que acontecesse isso, né? Que os governantes devem estar recebendo sonhos de Deus, né? É bom que os governantes atentem, porque Deus fala para os governantes. Mesmo que ele não dê a interpretação, vai chamar alguém para dar a interpretação. Agora, tem que ter cuidado, né, com esse negócio de quem vai dar a interpretação, porque tem que ver a integridade do profeta, o caráter, né? Para não ser um manipulador, um aproveitador, nem um oportunista político. Então, mas Deus, ele revelou aqui em Daniel 2 alguns detalhes, né? Ele fala assim, dos últimos dias e tais. E Daniel estava lá com seus companheiros, cada qual teve o seu papel, e hoje não será diferente. Eu acredito que apesar de toda a apostasia da igreja na terra hoje,
eu falo mais do Brasil, né? Porque estamos aqui conhecer melhor. Acredito que, inclusive, a igreja da China é uma das igrejas mais pujantes. A verdadeira igreja, né? Que recebemos desde quanto informação de lá, é uma igreja muito, muito fiel, porque é ilegal, é perseguida, sofre perseguição, mas é uma igreja muito fiel. Enquanto que a igreja é controlada pelo Estado, ela não pode ser fiel, porque a igreja que é controlada pelo Estado, ela está comprometida com o Estado e os valores do Estado, que geralmente o Estado deveria ser santo, que o Estado também é uma instituição divina, mas Satanás geralmente ele sequestra o Estado para, através do Estado e das leis, ou do governante de plantão, ele perseguir a igreja ou o povo de Deus, né? No caso aqui, Daniel e seus companheiros não foram mortos, porque eles agiram, né? Foram para a oração, eles tinham crédito diante de Deus, sabemos que eles eram homens fiéis, e Deus revelou, né? E eles foram livres. E no final dessa história, quando Nabucodonosor viu, né, o sobrenatural se manifestar aqui, diz que Nabucodonosor adorou a Daniel, diz aí, né? Então o rei Nabucodonosor caiu sobre a sua face e adorou Daniel. Ele ficou impactado diante da revelação que ele sabia que era sobrenatural, né? E não só adorou a Daniel, mas exaltou o Deus de Daniel. Disse aí. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, o Senhor dos reis e revelador de mistérios, pois pudeste revelar este segredo. Então, aqui está, né, algumas considerações aí. E, naturalmente, a profecia de Daniel ela é muito desafiadora, contém muita informação. E, de repente, no outro dia eu vou falar mais, né, agora, talvez no capítulo 7 e 8 de Daniel. Por enquanto, que Deus abençoe cada um de vocês aí e que possamos tirar proveito dessas informações que a Escritura nos revela para nos preparar, né, para o governo do anticristo. Como Nabucodonosor creio era um tipo, uma figura do anticristo, e naturalmente muitas coisas que o anticristo fará são coisas que Nabucodonosor tentou fazer, e sabemos lá como foi que terminou a situação lá, né? O anticristo não vai terminar bem, ele vai ter os seus 15 minutos de glória, mas o fim do anticristo vai ser triste, né? Então devemos ter fé, confiar em Deus, nos apegar com o nosso Deus, assim como Daniel e seus companheiros será apegado com seu Deus numa terra estranha, numa terra estrangeira, numa cultura pagã, e nós estamos nesse tipo de mundo aí também. Amém? Então Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.